9h04. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, Patrick, bom dia, senhores ouvintes, bom dia a toda a equipe que nos estão seguindo pelo YouTube e pela rádio, que é a mais ouvida nesse horário e efetivamente chega aos ouvintes. Bom, e a gente tem algumas participações já. Aliás, tem uma cobrança de Elcio Ribeiro, você estava ouvindo, né? Mas vamos começar com o ouvinte. A gente recebeu um áudio do Frederico. Ele mandou na hora da coluna do Elcio, mas era um áudio que cabe muito bem para você responder, não é? Sobre a questão dos corujinhas e onde eles estão localizados. Vamos ouvir para a gente responder essa pergunta. Bom dia. Gostaria de informar ao professor que está havendo uma polêmica com relação às multas geradas pelo redutor de velocidade ali no Rapidão. O impasse é que, segundo informações, aquela área é uma área governamental e os redutores estão da prefeitura e não tem, parece, um documento que legaliza essa situação. E, segundo informações, as multas são passíveis de serem anuladas. O que o professor pode nos assegurar sobre isso? Então, Manuel Paiva, vamos tirar essa dúvida. Realmente há uma polêmica acerca disso? A gente tentando se livrar de multa com esse argumento ou não? O que você pode dizer a respeito disso? Caro Patrick, primeiro agradecer ao ouvinte que ele usa a CBN para se informar, né? Eu acho que ele tem toda a razão. Patrick, todo esse processo do controle de velocidade tem que ter um processo de transparência total, né? Nós sempre defendemos aqui na CBN que era preciso fazer essa transferência, esse processo de transparência. Por quê? Porque, na realidade, o usuário precisa ser informado, bem sinalizado, ter placa antecipada, houve um período de educação, enfim, todo esse processo que a prefeitura praticou. Evidentemente que sempre defendi que esse tipo de informação tinha que estar no site da prefeitura. Porque você entra no site da CET de São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, ela tem lá os pontos onde tem o redutor de velocidade, tem lá os atestados de aferição pelo Inmetro desses redutores de velocidade, tem lá o convênio que o Estado e o município sempre firmaram quando esses aparelhos de controle de velocidade ou de fiscalização eletrônica estão localizados em áreas como rodovias estaduais, que o Estado é o responsável pela operação, fiscalização, né? Como é o caso ali do Rodoanel Metropolitano, daquele trecho que começa no antigo Joelza e que vai até a Estrada da Ponta Negra, aquilo é uma rodovia estadual. Então, né? Ali realmente sim, as obras ali foram feitas pelo governo do Estado, isso é fato. Perfeito. Né? Então ali realmente a administração é do Estado, claro, e há essa situação que o ouvinte fala. Mas o IMMU, evidentemente, ele tomou as previdências, ele tem essa autorização do Departamento Estadual de Trânsito, que é o órgão gestor de trânsito do Estado, e ele é que autoriza, ou com participação nas multas ou não, efetivamente, ou seja, aquilo ali não está de uma maneira ilegal. Ou tem seja, um documento. A questão é transparência, né? Transparência, divulgado. Fácil acesso para a população. Dizer, assim como isso aqui é do governo, mas a prefeitura tem autorização para multar. Está aqui a autorização, está aqui os termos do convênio, está aqui o termo de desde quando nós estamos autorizando. Por quê? A partir desse princípio, fica também a responsabilidade ou corresponsabilidade da manutenção da via. Né? No caso, tem um acidente, derruba uma placa, derruba uma defensa, tem algum sinistro lá, cabe, por exemplo, quem está operando a via, no caso é o município, no caso a prefeitura, caberia a prefeitura fazer esse tipo de manutenção na sinalização, atualização da sinalização, ou seja, é perfeitamente legal. Perfeito, lembrando que não é de hoje que tem um corujinha ali também, né? Há muito tempo tinha, que a gente passou por um hiato sem corujinhas, mas eles voltaram. Então, espero que a sua dúvida tenha sido esclarecida, retirada, viu? Frederico, te agradeço pelo seu áudio. Então, o IMU pode sim, né, aplicar suas multas ali, porque há essa permissão, essa parceria entre governo e prefeitura. Só talvez a gente, quando entra no site da prefeitura ali, não tenha um fácil acesso a isso, né?
Um outro ponto, então, Manuel, antes do nosso assunto do dia, é a cobrança de Elcio Ribeiro, né? Perguntou para você, ao vivo aqui, se a gente sabe se o número de motocicletas já ultrapassou o número de carros aqui em Manaus. O nosso querido Elcio, sempre com perguntas inteligentes, pertinentes, e que nós aprendemos muito mais com o professor Elcio de que efetivamente a gente pode informar. Mas a preocupação do professor Elcio é aquilo que existe hoje com todas as prefeituras de todo o país, né? Das capitais, das regiões metropolitanas, das zonas mais afastadas do Brasil e principalmente no Estado, né? Os nossos 62 municípios, Patrick, efetivamente, hoje têm um dado muito importante, né? Existem apenas 2 municípios no Amazonas que efetivamente a frota de automóveis ainda é maior do que a frota de motocicletas. O primeiro seria Presidente Figueiredo. 47% da frota registrada no município vizinho a Manaus, aqui na BR-174, é de 47%. Equivale a 4.400, pouco mais de 4.400 motocicletas. Em Manaus, hoje, dados do Departamento Estadual de Trânsito, de frota registrada nos seus anais, nos seus arquivos, nós temos 33,3% da frota que roda em Manaus, que é 33% de 355 mil veículos. Ou seja, Manaus hoje tem em torno de mais de 330 mil motocicletas rodando na cidade. Evidentemente que nós temos 2 observações a fazer aos nossos ouvintes, ao professor Elcio. Esse é um dado assustador, por quê? Porque se nós formos computalizar e formos levar em consideração a região metropolitana de Manaus, os dados de toda a região metropolitana, dos 12 municípios, nós vamos chegar a um número de 71% da frota registrada em Manaus e região metropolitana, representa 71% dessa frota. Motocicletas. 455 mil motocicletas. O que não me espanta de verdade. Mas, aliás, me espanta mais saber que Presidente Figueiredo faz parte dos municípios que tem mais carro do que moto. Isso. Não imaginava. Pensei que todos os interiores... E o segundo aspecto é, Patrick, que daqui a 2 anos, eu não tenho dúvida, pela taxa de crescimento que hoje nós temos da frota de Manaus, da frota tanto de automóveis de 4 rodas, como da motocicleta, que é o automóvel de 2 rodas, daqui no máximo 2, 3 anos, essa nossa frota de motocicletas, se continuar com o andar da carruagem, efetivamente ela vai chegar a 50% da frota que circula em Manaus, tá? Ou seja, é um dado assustador, um dado preocupante para a questão da mobilidade, para a questão da segurança viária. Mas é aquela coisa, né? Que o próximo assunto, aliás, não é esse, mas a questão do aumento da gasolina, por exemplo, né? Eu imagino que tenha uma interferência nisso também, né? Porque você bota aí R$50 de gasolina numa motocicleta e roda bastante. Vai botar num carro, o carro respira, acabou a gasolina, né? Então, muita gente opta por utilizar uma motocicleta porque, em teoria, é mais em conta, né? Além de ser mais barata para comprar, também é mais barata para manter em termos de combustível, né? E aí com a gasolina aumentando... É mais ágil no trânsito, né? Exatamente. Ela pode ser mais insegura, mas ela tem mais vantagens que desvantagens. Bom, falamos então, trouxemos esses 2 pontos iniciais, pergunta de ouvinte e pergunta de Elcio Ribeiro. Agora, Manuel, vamos lá para os anúncios que o prefeito fez. Ele fez ontem, mas também a gente já sabia desses anúncios anteriormente, né? Só não sabíamos o valor cravado da tarifa. Vamos começar pela tarifa, R$5, né? Vai passar para R$5 então a passagem de ônibus, a prefeitura vai continuar subsidiando aí R$4 da passagem, porque segundo o prefeito ela custa R$9 no total, né? A prefeitura pagava metade, a população pagava outra metade, agora a população vai passar a pagar 5 e a prefeitura 4, né? Você sabe, Patrick, na realidade é o seguinte, tudo aumentou, né? O último aumento foi exatamente em maio de 2023, né? Esse aumento, naquela época, foi um aumento de 18%, ela passou de 3,80 para 4,50 naquela época, onde, na realidade, tinha a perspectiva de que o prefeito disse, olha, eu preciso fazer parte desse repasse de aumento de custos, porque tudo aumentou naquela época, né? Aumentou o combustível, aumentou o salário de pessoal,
os encargos sociais, o preço dos ônibus, peças de reposição, pneus, a manutenção, enfim, não é? A folha de pessoal também, tudo aumentou, acordos coletivos. Então, a prefeitura não suporta mais pagar isso. Evidentemente, Patrick, o prefeito ontem ele deixou muito claro, ele efetivamente, nesses anos de administração, ele teve que desembolsar 1,420 bilhões de reais nesses 4 anos de administração com subsídios ao transporte. E o prefeito foi muito claro. Está muito caro, está muito pesado para a prefeitura. É necessário que agora aumentou o diesel, como aumentou o combustível, todos os derivados de petróleo, aumentou agora, exatamente início de fevereiro. Vem agora em março o dissídio coletivo do pessoal. Vem o repasse dos aumentos de custo. A prefeitura, mais uma vez, está optando de dividir esse peso de se bancar a tarifa. Essa é uma questão econômica que eu digo o seguinte, sabe, Patrick? Eu vejo com muita coragem do prefeito assumir esse papel de bancar parte do subsídio, por exemplo, para bancar a gratuidade do estudante, para bancar a gratuidade da pessoa com deficiência, para bancar a gratuidade do idoso, para bancar efetivamente as diferenças que se pode fazer do vale transporte. Ou seja, para beneficiar diretamente o trabalhador. Isso é um ponto fundamental. A tarifa ela poderia estar R$ 9,00, a população não teria condições de pagar. Esse aumento de 11% é um aumento suportável. Por quê? A questão do troco, a questão hoje, se alguém tem moeda, se bem que hoje todo mundo utiliza o cartão, utiliza tudo, mas efetivamente um valor fechado não gera tumulto, facilita o embarque, facilita o desembarque, ou seja, operacionalmente é melhor. Economicamente está razoável em termos de o tempo que se não repassou custos. O grande questionamento que nós temos que fazer, Patrick, são aquilo que o prefeito está reclamando. Olha, está muito caro o subsídio. Ele colocou, hoje, Patrick, efetivamente, ano passado, o prefeito desembolsou em torno de 520 milhões no ano de 2024. Ele colocou já como meta, eu quero desembolsar esse ano em torno de 320 milhões. Eu quero economizar 200 milhões por ano. Opa, isso quer dizer que o prefeito está mexendo em parâmetros que influenciam na remuneração do serviço para se bancar o serviço. Como é que se remunera o serviço? Se remunera quando ele aumenta o número de pessoas pagantes no sistema, né? Ou aumenta os subsídios à contribuição da prefeitura. O prefeito está dizendo, eu quero baixar o meu subsídio em mais 200 milhões nesse ano. Eu não vou querer pagar 520 milhões, eu vou querer pagar exatamente 320. Significa que tem que ter medidas operacionais de racionalização do sistema. Essa racionalização do sistema significa o quê? Que nós temos que oferecer um serviço que vá atrair passageiros novos nos sistemas que se afastaram desde a pandemia. Significa dizer que a qualidade tem que vir como contrapartida. Então, Patrick, é o grande dilema do administrador público de qualquer cidade brasileira, é compatibilizar. Eu bancar um serviço que é essencial, e você foi muito bem a sua colocação quando colocou. A gasolina, como diz alguém, olha, deixa de usar o teu veículo particular, você pode usar para o transporte público. Mas o transporte público é uma atividade essencial. O trabalhador, aquele que mora na periferia, aquele que depende de se deslocar com transporte público, que é o meio de transporte mais barato. Hoje a tarifa do ônibus de Manaus a R$ 5,00, ela é mais barata que uma corrida de um Uber para qualquer lugar da cidade. Você sabe disso, você conhece pessoas que utilizam o transporte de aplicativo. Ou seja, esse valor econômico para a população, é por isso que ela faz essa conta. O outro lado nós vamos ter a capacidade de aumentar a atração ao transporte coletivo? Aí esse é o ponto, né? O que eu tenho que fazer, Patrick, para diminuir o custo operacional, gastar menos combustível, menos pneu,
Ao mesmo tempo, eu tenho que diminuir o tempo de espera do usuário, eu tenho que racionalizar o itinerário, fazer com que o itinerário seja mais objetivo, seja menos demorado, ofereça condições de segurança melhor para que ele se sinta atraído por isso. Ou seja, essa equação tem parâmetros que se precisa. Por exemplo, sabe, Patrick? Fiscalizar, aferir números, acompanhar o resultado de que o resultado do passageiro de janeiro é diferente do passageiro de fevereiro, é diferente do passageiro de março, é diferente do passageiro de abril. A sazonalidade, essa flutuação do passageiro que utiliza o transporte coletivo, ela é variável. Ela influencia diretamente no preço da tarifa e efetivamente no repasse. Por quê, Patrick? Quem garante que hoje esses aumentos nos combustíveis não foram provocados por um decreto do presidente da República ou por uma portaria da Petrobras? Esses aumentos foram provocados pelo aumento dos impostos estaduais, o ICMS. Né? No diesel, na gasolina, enfim, né? No álcool hidratado. Ou seja, e quando vier um reajuste do dólar, um reajuste da tarifa da gasolina, dos combustíveis, por conta da questão da política cambial do país, da política de exportação, esses repasses vão ter que ser colocados ao empresário de ônibus para ele bancar isso. Ou seja, são custos variáveis que nunca diminuem. Nunca diminuem. O passageiro tem que aumentar, os custos têm que diminuir. É por isso que tem que ter uma ação de gerenciamento do poder público, um planejamento mais do que sincero, uma fiscalização, uma eficiência do sistema para que efetivamente não perca o controle. Não é? Esse é o mistério, essa equação que tem algumas variáveis importantíssimas que envolve a população, envolve o operador privado, envolve o poder público, envolve a política de impostos do governo estadual e federal, né? Envolve, por exemplo, o prefeito não abre mão e a população também não abriria sobre a isenção da meia passagem para o estudante, a isenção da tarifa para o estudante, a isenção para o idoso, a isenção para o deficiente, que estão na lei. Isso é uma questão, um direito que a população já pegou. Aliás, ele ontem na mensagem governamental, ele dizia, eu quero transformar em lei a questão da tarifa zero para o estudante. Porque hoje é uma resolução administrativa do Poder Municipal. Ele quer colocar isso como obrigatoriedade, quer colocar isso na lei orgânica dos municípios, para que esse tipo de atitude e benefício à classe estudantil, efetivamente, não vá alterar tanto o preço final da tarifa para o trabalhador. Bom, moral da história, né? O prefeito quer economizar esses 200 milhões para esse ano em relação ao ano anterior.